Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O nosso culto hoje é em ação de graças, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela graça de Deus que tem nos sustentado, nos fortalecido, nos firmado. Mas eu tenho um motivo mais especial ainda, que é pela vida de todos vocês. Por tudo que vocês têm sido na minha vida, na vida desta comunidade, nas ajudas para muita gente. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, e especialmente por aguentar minha esquisitice. Muitos esperavam que tivesse uma festa de aniversário, alguma coisa assim, mas não tem jeito. Se até aqui, com 67 anos, eu não conseguir mudar, não vou mudar mais, né? Não gosto de festa, de aniversário, de badalação, nada disso. Mas eu agradeço demais o carinho dos cumprimentos. Foi muito significativo para mim. Eu me senti abraçada por todos vocês. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês de uma maneira muito, muito, muito generosa e especial. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, e nós vamos ler um texto muito, muito, muito conhecido da palavra, que são os versículos 9 e 10 do capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas. Vamos ouvir. Diz assim a palavra do Senhor: Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que esta seja a nossa oração. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de um modo vivo, de um modo especial. Que o Senhor possa quebrar estigmas, que o Senhor possa quebrar rótulos que nos foram dados de uma forma até desavisada na infância, e corrigir, Senhor, as nossas falas que muitas vezes fazem tatuagens na alma de muitos. Que o Teu nome, Senhor, através desta palavra, ele seja poderosamente glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o Senhor é especialista em quebrar maldições e nos fazer benditos. Somos todos benditos do Senhor. E eu queria hoje, de uma maneira muito especial, levá-los a assumir essa posição em Cristo e superar os estigmas impostos, sobretudo pelas vozes de autoridades familiares, pais, mães, avós, enfim. O texto lido está inserido no contexto de uma genealogia, da genealogia da tribo de Judá, e normalmente ninguém consegue ler genealogia. É um negócio meio morgado, como dizem os meninos, né? Os meninos usam essa palavra. É aquela coisa, fulano, filho de Cicrano, que filho de Beltrano, e que não sei, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Dificilmente as pessoas leem genealogia, mas se a pessoa deixar de ler a genealogia de Judá, a gente perde essa pérola preciosa que está aqui e nós acabamos de ler. No meio da aridez dessa longa genealogia, de fulano que gerou a Cicrano e por aí vai, nós encontramos estes versículos que trazem para nós lições preciosas. Estamos todos necessitados de alento, estamos todos necessitados de folga, de alívio, de refrigério, de renovo. Quem não está?
Jabez era um descendente de Judá, que nasceu numa situação absolutamente adversa, em meio a muitas dores. E no passado, o povo de Deus sabia uma história de botar o nome relacionado com a situação vigente. E o pobre de Jabez nasceu já com esse estigma, pela mãe tê-lo dado à luz no meio de muitas dores. Ela colocou o nome Jabez, que significa o que provoca dores, o que causa sofrimento. Você já imaginou você passar o resto da sua vida carregando esse fardo pesado de um nome tão difícil de se carregar? Muito bem. Então a ideia central aqui é mostrar que em Deus podemos sim superar impossibilidades e nos livrar de qualquer carga ou maldição imposta a nós. No caso dele, algo que foi dado pela própria mãe. Olha que coisa tremenda. E uma das coisas que me encantam demais na palavra de Deus é que tudo é registrado e de tudo nós podemos tirar uma lição preciosa. Muito bem. Pensemos juntos. Se Jabez conseguiu esta vitória lá atrás, antes mesmo do verbo se fazer carne e habitar entre nós, o que não alcançaremos nós? E olhe, não estamos falando de exterioridades, mas daquelas coisas internas, daquelas coisas que carregamos muitas vezes como fardos pesados. Cada vez eu me convenço mais de que os fardos e estigmas lançados sobre nós só nos aprisionam quando permitimos que eles nos façam reféns, e isto acontece quando acreditamos neles. Eu me lembro que tinha uma tia que era muito amarga, e ela visitava a casa da minha mãe de vez em quando, e ela tinha sempre uma palavra de peso, uma palavra dura, uma palavra negativa, sobretudo para os sobrinhos que ainda eram pequenos. Uma dizia assim, uma vez ela me disse assim, ela encontrou umas fivelas de tartaruga que eu tinha ganho, e meu cabelo toda a vida foi essa farofinha que vocês estão vendo. E aí ela chegou e disse, quem são essas fivelas? Eu disse, minha. Se você não está vendo que esse cabelo ruim não presta com essas fivelas, me dê. E levou. E eu fiquei arrasada, né? Eu digo, meu cabelo não fez mal a ninguém. E ela chamou meu cabelo de cabelo ruim. Bom, essa foi uma história. A outra, ela chegou lá em casa, e eu toda a vida gostei de achar graça. Desculpa aí, tá? Mas eu gosto de rir escancaradamente. Uma das coisas que eu reputo como graça de Deus, primeiro é a fé. A fé salvífica, a fé para a vitória, a fé para viver, que a gente precisa de fé para viver. E outra coisa é o bom humor. E uma vez ela me viu rindo. Que coisa horrível! A boca dessa menina parece um corte, parece que deram um corte de faca na boca dela. Aí eu pequena, sete e poucos anos, talvez, ou um pouco menos, e eu fiquei arrasada. Toda vez que eu ia achar graça, eu botava a mão na boca. Quer dizer, parecia um talho de faca. Imagine isso para uma criança. São estigmas. Isso causa tatuagem na alma. A gente fica arrasado. E muitos anos depois, quando eu conheço o meu Senhor, eu descobri que Ele não faz porcaria. Ele faz tudo perfeito. Somos todos lindos. Temos todos cabelos bons. E vamos rir muito. E só aí eu fui liberta daquele estigma que veio sobre mim. E Jabez parece que descobriu esse princípio que o Senhor, Ele pode nos libertar de qualquer coisa.
E hoje eu rio escancaradamente e não estou nem aí. E aí a gente para meditar aqui. Sem nenhuma sombra de dúvida, a igreja do Senhor está cheia de pessoas vocacionadas para a vitória, mas que têm acreditado nessas mentiras do adversário, contadas muitas vezes pela boca de pessoas que têm autoridade sobre nós, pais, mães, avós, tias, tios, pessoas muito próximas, amigos muito chegados. Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. E aí, no caso do nosso personagem de hoje, quem lhe colocou aquele rótulo infeliz foi a sua própria mãe. Dizer lá vem Jabez equivalia a dizer lá vem o provocador de dores, o causador de sofrimentos. Já parou para pensar nisso? Talvez hoje, ouvindo essa palavra, não sei se aqui ou pelo vídeo, tem alguns que foram perversamente estigmatizados por essas figuras de autoridade. Quem sabe não foi acrescentado ao seu sobrenome o fracassado, o relapso, o derrotado, o devasso, o enganador, o drogado, o alcoólatra, o perverso, o adúltero, a prostituta, o pornográfico, o fraco, o que não tem estrutura. A gente ouve tanto isso, sobretudo quando se trata de gabinete pastoral. Quantas queixas, quantas coisas são chegadas que a gente custa a acreditar que aquela palavra maldita saiu da boca de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó. Misericórdia. São muitos os títulos malditos e passaríamos dias aqui só listando. Mas não é esse o propósito. Gostaria de me dirigir hoje aos pais que me ouvem, sobretudo pais jovens, especialmente as mães. Cuidado com as palavras proferidas em relação ao seu filho ou filha. Eles podem acreditar nelas. Palavras são sementes e dependendo do coração no qual forem semeadas, elas podem brotar e produzir frutos malditos para uma vida toda. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para mudar radicalmente a nossa história. Eu vi essa semana uma frase notável de um pensador cristão, que ele disse o seguinte: o cristão verdadeiro não peca em paz. Ouviram? O cristão verdadeiro não peca em paz. Ele sente um pesar por estar desejando ou se inclinando para algo que entristece o coração do Pai. E quando eu me referi a essas figuras de autoridade, muitos no nosso meio usam de palavras malditas, de intenções malditas em relação aos próprios filhos. Mas eu quero me dirigir também aos filhos e filhas que receberam uma dessas palavras que se tornaram estigmas tatuados na alma. Hoje é muito comum as pessoas gostarem de tatuagem no corpo. Você imagina uma tatuagem na alma, algo que está ali, e só você sabe que está, só você sabe onde está aquela dor. E eu quero dizer a vocês, foquem em Deus, e Ele reverterá toda maldição em bênção, em nome de Jesus. Você foi vocacionado pelo Senhor para superar impossibilidades e ser mais que vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Olha que coisa tremenda. Jabez, ele entendeu esse princípio, invocou o Senhor e lhe fez 5 pedidos que estão absolutamente dentro da vontade de Deus, e foi liberto do seu estigma. Primeiro pedido, pediu a bênção de Deus. Ele disse: ó, tomara me abençoes. O pedido de Jabez estava absolutamente dentro da vontade do Senhor. Ele não especifica a bênção que estava pedindo,
deixa tudo a cargo do Senhor, pois entende que Ele sabe o que realmente necessitamos. Nós estamos praticamente na reta final deste ano, muito conturbado, muito difícil, um ano cheio de lutas intensas, com perdas significativas. E mais do que nunca nós precisamos de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento. O Senhor é o Deus que pode mudar qualquer realidade negativa. Como nos ensina o próprio Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu queria fazer um parêntese aqui e dizer a você, quando você orar, não diga a Deus o que é que Ele tem que fazer. Ele sabe. Diga: Senhor, me abençoa segundo a tua santa, excelsa e soberana vontade. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe exatamente onde dói. E tem um cântico até, me parece que é da Igreja Católica, que diz: cura aqui onde dói. É alguma coisa mais ou menos assim: vem, Senhor, cura aqui onde dói, sara aqui onde dói. E o Senhor sabe exatamente as dores, as agonias pelas quais passamos. Eu estou vivendo um dos momentos mais difíceis da minha vida. E assim, só o Senhor, Ele consegue me colocar de pé. Eu sinto dores 24 horas por dia. Eu não posso tomar remédio por causa dos meus rins. E esses remédios naturais, essas bobagens, esses chás, essas coisas, não fazem efeito. Quando eu estou que não consigo mais dormir, aí eu tento tomar um Tilenol de 750 miligramas e tal, mas é mesmo que água. Por que eu estou dizendo isso? Além das dores da alma, ainda há as dores físicas. Mas eu glorifico demais o meu Senhor, porque eu estou aqui, de pé, na presença do meu Deus. Tem dias que eu acho que não vou sair da cama. E é exatamente naqueles dias em que o pastor mais requer de mim, e eu preciso me levantar, e eu preciso fazer. A moça que está nos ajudando, que ela vem 3 vezes, ela infartou. Regina. Ela teve um princípio de infarto, está descansando e tudo mais. Ela vem 3 vezes. Ela ainda não faz as coisas sozinha, porque ele não quer. Eu faço, eu dou o banho, ela me ajuda, mas é uma ajuda significativa. E tem uma história de uma intriga com a minha cama que vocês não sabem não. Ela de manhã, ela me cospe para fora dela e só faz as pazes comigo de noite. Eu pelejo para ver se chego perto dela, ela não deixa. Que aí aparece uma coisa para fazer, uma coisa para resolver, enfim. E eu glorifico demais o meu Senhor, porque Ele tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, como diz Tiago em sua epístola, para esbanjar dos prazeres que militam em nossa carne. Aí Íria, sempre que chega, ela vai embora, ela diz: está precisando de alguma coisa? Eu digo: estou, filha, de oração. Quer que eu traga alguma coisa da rua? Eu digo: na rua não tem nada que eu precise. Tudo que eu preciso está lá em cima. É de oração, é de força do Senhor, é de ânimo. Que tal orarmos dizendo um sonoro amém para tudo que o Senhor tem para fazer por nós, para aquilo que Deus fará na situação específica que estamos vivendo, que nós possamos exercitar a ação de graças. E uma das coisas que eu tenho aprendido no meio disso tudo, além de pedir, não esquecer de agradecer, de glorificar o meu Senhor por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele tem feito e por todos esses instrumentos que estão na minha frente, que têm sido instrumentos nas mãos do Senhor para orar pela minha vida, pela minha casa, pelo meu marido. O segundo pedido dele, de Jabez, ele pediu o alargamento de suas fronteiras.
E ele pediu: e me alargues as fronteiras. Jabez queria sair da mesmice, da estagnação, queria uma mudança de cenário, queria folga e ver seus horizontes ampliados. Como nós estamos precisando disso. Ele foi à luta, deu um passo de fé para sair do coitadismo. Ele deve ter parado e pensado: não quero mais ser o provocador de dores, o causador de sofrimentos. O passo de fé dele mudou a história dele. E é isso que precisamos aprender a fazer quando percebemos algo em nossa vida que não está dentro do prumo e da vontade de Deus. Eu queria chamar a atenção de vocês todos hoje. Olha, em nome de Jesus, façam aquela oração: Senhor, sonda meu coração. Se há em mim caminhos maus, inclinações malignas, tira-os de mim e me conduz ou me reconduz ao caminho eterno, em nome de Jesus. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, vem um santo pesar no coração. E isso é aquele alarme do Espírito Santo para dizer que as coisas estão fora do prumo de Deus. Somos seres celestiais, regenerados para as alturas, somos águias do Senhor. Somos criados para louvor da glória de Deus. É isso que nós precisamos aprender como Jabez. A fazer quando percebemos algo em nossa vida que não está dentro do prumo da vontade de Deus, recuar e voltar para o centro da vontade de Deus, porque não há lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Em terceiro lugar, ele pediu que a mão do Senhor estivesse com ele. Que seja comigo a tua mão. Jabez queria direcionamento em sua jornada. Percebemos aqui a sabedoria desse homem de Deus. Não iremos a lugar nenhum sem a direção divina para a jornada. Isso em todas as áreas da nossa vida: relacional, financeira, familiar. Não iremos a lugar nenhum se o Senhor não nos direcionar. Iremos para um abismo se nós formos andar fora da vontade do Pai. Aprendamos a realinhar nossas prioridades. É tempo de faxina. Nesses dias eu não tenho feito outra coisa a não ser faxina. Quando o pastor consegue dormir um soninho, eu digo: vou ali e começo a fazer faxina, tirar coisa, tirar. Como a gente guarda a porcaria? Você imagine dentro deste santuário que somos nós, quantas coisas a serem tiradas, removidas, lançadas fora, em nome de Jesus. É exatamente aqui que muitos se perdem no caminho, querem agir e andar de forma autônoma. Não existe cristão autônomo. E acabam andando em círculo como Israel no deserto. Uma jornada que deveria ser completada em 13 dias, foi completada em 40 anos. Eles andavam em círculos o tempo inteiro. Quando o Senhor toma a frente de nossas demandas, só é possível um resultado: vitória. O salmista no Salmo 23 conhecia esse princípio e diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O Senhor se compraz em nos guiar e nos conduzir em triunfo. Não lutamos pela vitória, lutamos em vitória, pois estamos do lado daquele que é mais que vencedor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu queria exortá-los hoje de uma maneira especial a uma grande faxina interior. Isso é uma coisa sua com o Senhor. Ninguém está aqui para acusar, para estender a mão, para apontar, não. Que você possa chamar o Espírito de Deus para que Ele lhe direcione as mudanças que são necessárias em nome de Jesus. O quarto pedido, pediu que o Senhor preservasse do mal e me preserves do mal. Percebemos aqui uma oração de batalha espiritual, mesmo naqueles dias. Ele tem noção das ações das trevas e pede ao Senhor para livrá-lo. Nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
E nós precisamos ter essa percepção espiritual. Uma das coisas que mais tem faltado ao povo de Deus nos últimos tempos é discernimento. Nós embarcamos em viagens assim de cabeça, viagens loucas. Nós interpretamos palavras como sendo verdadeiras. Não olhe as palavras, olhe as ações. A Terra não é um parque de diversões, um parque temático, é uma arena de santificação e é uma arena de guerra. Essa santificação acontece no meio de uma arena de guerra. E como cristãos que somos, estamos em processo de amadurecimento espiritual, nos deparamos dia a dia com batalhas espirituais cada vez mais violentas. O servo de Deus não pode perder de vista que a cada dia ele tem uma jornada a empreender, gigantes a derrubar e muralhas para saltar. O mal é real e se manifesta das mais diferentes formas. Muitas vezes os inimigos do homem são de sua própria casa, aqueles que estão no meio da sua parentela. Como nós somos assolados dentro e fora das famílias. Por isso a necessidade constante de clamarmos ao Senhor que nos livre do mal, como o próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o quinto e último pedido, para que não lhe sobreviesse aflição, de modo que não me sobrevenha aflição. Essa aflição específica mencionada por Jabez seria consequência das ações malignas, por isso ele pediu antes para ser livrado do mal. O cabra tinha um nome feio, mas era sabido. Precisamos estar plenamente conscientes do revestimento da nossa armadura de guerra e do sangue de Jesus que já está sobre nós. Qual a resposta e consequência dos pedidos feitos? O Senhor ouviu a sua oração, concedeu-lhe o que lhe havia pedido, e Jabez foi mais ilustre que seus irmãos. Olha que coisa tremenda. Que o Senhor faça você guardar essa palavra no mais profundo do seu coração. Deixa Deus continuar falando à medida que você vai para a sua casa. Deixa essa palavra gerar vida em você. Eu queria deixar 4 verdades para que possamos refletir. Primeira, não importa o que disseram a nosso respeito, não devemos acreditar nos rótulos e estigmas imputados a nós, por quem quer que seja. Decidamos hoje não mais nos tornar reféns de palavras malditas. Quebremos hoje esse ciclo de derrota sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos ir lá atrás, onde tatuagens foram imprimidas na nossa alma, na nossa infância, na nossa adolescência, no ventre materno. Mas Jesus pode. Ele tem toda a liberdade, é o Senhor do tempo. Ele pode ir lá atrás, onde determinadas feridas se abriram, onde determinados estigmas foram colocados sobre nós, e mudar a nossa história. Que você hoje decida, como Jabez: não quero mais viver desse modo. Que o Senhor mude a minha história em nome de Jesus. Segundo lugar, seremos o que Deus determinou que fôssemos: filhos amados de Deus, vocacionados para a vitória e para a superação, criados pelo Senhor para andar altaneiramente e desfrutar da plenitude preparada por Ele para nós. Amém? Terceiro lugar, clamemos ao Senhor, invoquemos o Deus Todo-Poderoso que por nós tudo executa. Clamemos por sua bênção, para que Ele nos alargue as fronteiras, para que seja conosco a sua mão, para que nos preserve do mal, de modo que não nos sobrevenha aflição. E por último, assim como Jabez, o Senhor nos ouvirá, concederá o que lhe pedimos e nos fará mais ilustres que aqueles que nos perseguem e nos estigmatizam, em nome de Jesus Cristo, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa palavra ao seu coração, que essa palavra seja cortante, que ela vá lá dentro
e retire essas tatuagens malditas que foram feitas na sua alma, que tem gerado tanta tristeza no seu coração. Que a graça do Senhor possa encher